Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos a mais uma produção cultural de nosso colaborador internacional Richard Fortes, que mora em San Marino, na Itália. Aqui uma conversa, um diálogo entre o Richard e alguns crentes. Vamos lá. A intolerância dos crentes. Um dos trunfos usados pelos crentes quando querem sustentar a existência de Deus é dizer que sem a religião é impossível ser bom e, como a religião vem de Deus, a bondade do ser humano descende diretamente da divindade. Sem ela seríamos seres brutais e agressivos. Entretanto, muitos crédulos desenvolvem um ódio implacável contra aqueles que não compartilham de sua fé, e durante quase 2000 anos, as perseguições mais cruéis e as guerras mais sangrentas foram originadas justamente pelas religiões. Pessoalmente, tenho sido objeto de ataques por parte de leitores do Recanto das Letras, site onde publico os meus textos contra a religião. Os que seguem são uma amostra dos ataques que recebo na minha escrivaninha. Começarei com meu comentário, deixado no texto escrito por Danilo. Richard Fortes, sabe por que você é cristão? Porque cresceu no ambiente cristão, foi educado nessa religião desde que aprendeu a falar, se não antes, porque frequentou escola, paróquia, ambientes sociais onde a única verdade permitida e aceita era e é o cristianismo. Se você tivesse nascido no Iraque, seria muçulmano. Se tivesse nascido em Mumbai, seria hinduísta. Se tivesse nascido na Tailândia, seria budista. E assim por diante. Agora lhe pergunto, o que lhe faz pensar e acreditar que a sua verdade deve ser assim? Já tentou investigar as fontes da sua religião e ouvir, com mente aberta, a voz de quem pensa de outra forma? Caso esteja disposto a isso, na minha escrivaninha encontrará artigos e livros apresentando uma realidade bastante diferente daquela proposta por séculos e séculos pela Igreja Cristã. Tenha um bom feriado. O crente agora, Danilo. Bom dia. O mesmo para você também é verdadeiro. Veja, você disse, se tivesse nascido no Iraque, seria muçulmano. Se tivesse nascido em Mumbai, seria hinduísta. Se tivesse nascido na Tailândia, seria budista e assim por diante. Pergunto, estes que nasceram em tais países também não poderiam pensar do jeito que você pensa? Isto é, por ele ter nascido no Ocidente, acredita no que acredita? Logo, podemos concluir que tudo que você pensa também é fruto da sua cultura ocidental iluminista, cartesiana, etc., e de toda a sua tradição que lhe foi ensinada. A relativização relativiza-se a si mesma. E quem disse que isso que você pensa também é verdadeiro? Por isso, meu caro, o que você faz nada mais é do que viver em círculo que não sai do lugar, ou melhor, como um macaco. Não estou lhe ofendendo, que corre atrás do próprio rabo. Tenha um bom dia, meu caro. Você se engana redondamente. Em primeiro lugar, ninguém me ensinou nada. Aliás, se lesse o meu artigo intitulado Por que não sou cristão?, iria descobrir que eu fui crescido e educado no ambiente católico, sendo eu mesmo fervente cristão, até completar os meus 20 anos de idade. Foi muito tempo depois que comecei a questionar a verdade e a buscar respostas às inúmeras questões que não se encaixam na doutrina católica, e o meu raciocínio não deriva do iluminismo, mas já estava presente no pensamento dos grandes filósofos da antiguidade. Também não pretendo ter a verdade no bolso, mas nos meus textos demonstro
que os alicerces da sua religião foram constantemente manipulados e falsificados por aqueles que tinham e têm interesse no poder espiritual. Isso não é relativismo, é apenas objetividade histórica. Danilo, o crente: entendi. E quem te garante que os filósofos antigos também não poderiam estar errados? Eles também não poderiam ter lhe manipulado? Não seria prepotência demais você achar que através dos seus textos encontraremos a verdade plena e absoluta do mundo? Me responda uma coisa: de onde deriva seu senso de justiça? Como você prova empiricamente que devemos amar nossos pais, ser solidários com os necessitados, não racistas, sinceros, etc. Tem como provar isso empiricamente, filosoficamente ou em laboratórios? Se for explicar por meio do pragmatismo ou utilitarismo, eu também não poderia dizer que não estou nem aí para eles e que, portanto, dane-se o amor pelos meus pais, a justiça, a solidariedade, etc. Quem poderia me condenar caso pensasse assim? Qual o sentido de tudo isso? Explique-me por que será que países que banharam religião, como a Khmer Vermelho, antiga União Soviética, Alemanha nazista e outras, foram tão cruéis mesmo proibindo a religião? Aliás, vamos supor que de fato Deus não existe, certo? Explique-me por que há tanta maldade no mundo desde que o mundo é mundo. Se Deus não existe, por favor, me explica a razão do mal e do bem. Meu caro, já li de tudo que fala contra a fé cristã, inclusive de autores ateus bem mais capacitados que você. Entenda sua raiva à fé cristã. Alguma decepção o levou a tão grande ódio? Ou você é daqueles ateus militantes que, diferentemente de outros ateus honestos, que simplesmente não creem, pronto e acabou, vive a atacar a fé cristã? Richard Fox: você continua se enganando. Posso dizer que toda a minha existência foi fortemente caracterizada pela busca da espiritualidade, que é algo de bem diferente da religião. Também jamais afirmei de possuir a verdade. Releia com mais atenção o meu post das 7h47. Quanto aos antigos filósofos, se eles estavam errados, como é que foram os primeiros a defender conceitos como amor, justiça, ética, respeito e os outros valores que estão à base da sociedade humana? Todo o resto de seu comentário é só um amontoado de achismos cuja finalidade é de me apresentar como sendo ignorante e desonesto. Posso aceitar um pensamento diferente do meu, mas, por favor, me respeite, assim como eu estou lhe respeitando. Danilo, o crente: estou lhe respeitando não, meu caro. Você que entrou no meu post se julgando o dono da verdade. Quem é você, a não ser um simples e pobre mortal, como qualquer outro, para vir no meu post e pagar de dono da verdade? Você deveria, no mínimo, respeitar a fé dos outros. Será que seus ídolos filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Confúcio, etc., não lhe ensinaram o respeito? Aliás, como eles provam que isso existe? Não poderiam eles estar também te manipulando? No meu texto deixei claro que aquilo é o que creio e não impus nada a ninguém. É muita prepotência sua achar que seus textos, meus textos, etc., são os certos. Quem é você que, ao mesmo tempo que está aqui digitando, pode do nada morrer? Não desejo isso, menos, meu caro. Se você, por algum motivo, se revoltou, se enganou ou se frustrou com a fé cristã, milhares e milhares pensam o contrário de você. Então, por isso, eles estão errados e só você, vulgo, sabichão da internet, está certo? Menos. Esta noite podem te pedir sua alma, o que tem preparado para ela.
Sem mais, quando quiser dialogar com respeito, só chamar. Por ora, deixe você com sua rebeldia, provavelmente sem causa. Passa bem. Ah, Jesus te abençoe. Ele te ama. Richard Fortes. Continue insinuando que eu seria o sabichão, prepotente, vulgo irreverente. Seria essa a sua forma de me respeitar? A meu ver, é você que anda magoado com alguma coisa, mas esse é outro assunto pelo qual não tenho o menor interesse. Como não sabe sustentar um diálogo de forma civilizada, o problema é seu, pois nem eu estou impondo nada a ninguém, apenas tentando mostrar um ponto de vista diferente que, de certo, suscita o rancor dos intolerantes. Por isso, a nossa conversa termina aqui. Quanto à possibilidade que a minha vida termine essa noite, não me preocupa nem um pouco, sendo que a minha consciência está limpa. Provavelmente, esse senhor, bastante sarcástico, faz parte daqueles para os quais quem não é cristão é automaticamente o inimigo de Deus. Mais recentemente, outro leitor comentou assim o meu texto de teologia intitulado Considerações sobre a existência de Deus. O crente, PGL, o crente, não li nada, não li e não gosto, mas pelos títulos e alguns comentários nota-se que se trata de uma babaquice, querendo provas. Na força de vontade não existe algo para provar. Acreditar em um sonho não há como provar. As pessoas, os médiuns que veem os espíritos, não há como provar. As pessoas que já viram ETs, não há como provar. Nem todos nós temos percepção. Uma pessoa poderá ver um santo, apontar e ninguém mais estará vendo. As crianças enxergam os espíritos e não sabem explicar. São tantos anos que as pessoas acreditando em um Deus, tendo os ateus, etc. O porquê isso lhe incomoda? Sabemos dos abusos das religiões, mas será que as pessoas irão desacreditar de Deus devido a um artigo de Richard Fortes? Para que serve isso? Cruz credo. Objetivamente, se trata de ataques, tudo somado, moderados, que nem se comparam com aqueles citados por Richard Dawkins em um de seus livros. Vocês têm mesmo muita cara de pau. Queria pegar uma faca, destripar vocês, seus idiotas, e gritar de alegria quando suas tripas saírem para fora, bem na sua frente. Vocês estão tentando deflagrar uma guerra santa em que algum dia eu e outros como eu posso ter o prazer de tomar medidas como a mencionada acima. Outro ataque de outro cristão. Escória adoradora de Satã. Por favor, morram e vão para o inferno. Espero que vocês peguem uma doença doída como câncer retal e morram uma morte lenta e dolorosa, para que vocês possam encontrar o Deus Satã, Deus Diabo. Ei, cara, essa coisa de liberdade da religião é uma droga. Então, bichas e sapatonas, vão com calma e olhem por onde andam, que quando menos esperarem, Deus vai pegar vocês. Se vocês não gostam deste país e aquilo sobre o que e para que ele foi fundado, vão embora, porra, e vão direto para o inferno. Fodam-se, vagabundas comunistas. Tirem suas bundas pretas dos Estados Unidos da América. Vocês não têm desculpa. A criação é prova mais que suficiente do poder onipotente do Senhor Jesus Cristo. Pessoalmente, não vi bondade alguma na postura desses integralistas que atacam quem tem um pensamento diferente. Pelo contrário, são justamente os crentes os que mais agridem os ateus e os agnósticos. Fica assim desmentida a tese segundo a qual quem segue uma religião é uma pessoa bondosa e tolerante. Palavras de Richard Fortes, direto de San Marino, na Itália. Um grande abraço do mar.